Esse camarada que chama Seijinho, ele faz reviews de filmes e de séries, de todas as coisas que normalmente deteriorariam o nosso QI. Mas ele vai lá e faz esse sacrifício por nós. Então vejamos por que Velma é tão ruim assim. Vamos ver se vai funcionar normal. Velma é um dos personagens De boa? mais queridos da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial da personagem, que normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo, às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida porque se ela falasse muito só sairia a da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável, como todo mundo nessa série é. Ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDb. E após assistir todos os episódios, chegou a hora de avaliar o que deu errado. E eu já adianto que não é pouca coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios disso e agora mais do que nunca eu realmente preciso de férias. A série começa... Arigato, Seijinho. Arigato, azaço. É porque, sinceramente, eu acho que ninguém aqui ia ter paciência pra assistir essa série, porque eu só vi desgraça. Eu só vi Eu tenho que mandar um enorme azaço por ele, porque azaço é um valeu, porque eu não assistiria de jeito nenhum. Então, nem eu. Muito obrigado por deteriorar sua saúde mental pelo meu prazer. E de todas as pessoas que te assistem. Pra salvar a nossa, né? Pra salvar a nossa saúde mental. Começa com a Velma atacando a Daphne nua no vestiário com uma bengala. E se prepara que essa tá é uma das estranho. coisas mais amenas que ela faz durante toda a série. Em seguida, Vai, elas que encontram o maravilhoso. corpo de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente, o corpo dela está com a cabeça cortada e sem cérebro, igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a delegacia como a principal suspeita, já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. Isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse goblin rancoroso. As mães da Daphne, que trabalham como detetives, dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. As mães? Não começa, não vai por esse caminho. Só deixa. Encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe, o único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal para Velma e nunca mais voltou. Por conta disso ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério, sendo que ela... Ah, que coisa maravilhosa! Isso é ótimo para uma personagem que desenvolve a descoberta de mistérios. Sempre tá perto de um mistério, de como ela consegue ser tão detestável. E eu gostaria de ressaltar que é maravilhoso o traje do Seijinho, que é exatamente o do Fred. E o Salsicha, que ainda não recebeu o apelido de Salsicha, Não, que também é o melhor Salsicha. amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. Não, ele tá vestido de Fred, é. Ah, ele? Ah, tá. Perdão. E após algumas investigações, a Velma decide ir a... E ótima desconstrução do Salsicha. Todo mundo tava esperando por o Salsicha ser negro. Todo mundo. E a Velma também. A gente tava esperando por esse momento. Mudou minha vida. até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente, burro, cujo único propósito na série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. Ou seja, o Fred é o personagem mais fiel. Não, ou seja, o Fred é o personagem mais fiel ao personagem original. É isso. Piadas com esse tema. O livro cômico. Basicamente. É, mas isso era função do Salsicha e do Scooby, né? Pois é.
são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série parecem aquela criança que acabou de descobrir um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico que só param quando o Norville confessa o seu amor por ela e ela começa a... Norville? Que nome esquisito. Norville. gargalhar e zombar disso. Pelo visto, o corpo dela entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele pra pagar pelo silêncio da Velma. Porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma... O cara tomou 2 tiros nas pernas e foi preso por não ter... encontra o corpo de uma Calma, nova eu colega... não entendi. Aquilo lá não era o corpo dela, então. Que tava no negócio. Melhor frame pra ser pausado, olha só. Maravilhoso. Acho que agora vai explicar exatamente isso. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Krista, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo homicídio duplo. Mas o mais surpreendente é que aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred. Sendo que a família do Fred, a família dos Jones, é extremamente rica. Eles são donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred é o culpado, já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Não, tá tirando. Aí eu paro de assistir na hora. Tá louco. A gente nem tem que assistir. Ele não gosta muito de homem, mas sabe quem gosta de homem? A Manual. Se você é homem, você sabe. Pô, Serginho, sacanagem, velho. Vou deixar rodar o negócio porque, né, ele já deteriorou a saúde mental dele, pelo menos eu vou deixar ele ganhar um pouco de Sabe que uma das nossas maiores preocupações é com a calvície. É uma preocupação totalmente válida. Afinal de contas, metade dos homens enfrentam esse problema em algum grau. O que muitos não sabem é que calvície tem tratamento. E a Manual oferece um tratamento muito prático, discreto e cientificamente comprovado. E o melhor de tudo é que você nem precisa sair de casa, a consulta é toda feita online. E o tratamento é 100% personalizado para cada paciente. É só responder um questionário online a respeito do seu histórico de saúde e um médico especialista vai indicar o melhor tratamento para você. Então é só esperar os produtos chegarem na sua casa. E não se preocupe que eles chegam de uma maneira bastante discreta. E o frete é grátis! E você ainda vai receber acompanhamento médico gratuito durante todo o tratamento. Lembrando que o tratamento é tanto para casos iniciais como para casos mais avançados. Os resultados serão mais visíveis após 4 meses de uso correto conforme a prescrição, como você pode ver nessas fotos de clientes satisfeitos da Manual. E se você usar o meu cupom SAGE, você... Não, vamos parar um pouquinho. E se você... Esse último ali também sus. da Manual. Recuperou um pouquinho, mas ainda tá desflorestamento aí. E se você usar o meu cupom SAGE, você vai receber 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre porque é por tempo limitado. Então clica no link da descrição, confere o site da Manual e comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde e da sua autoestima. E ela, muito orgulhosa de ter resolvido esse mistério sem morrer de alucinação, decide que é hora de finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe, que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, mesmo ela sendo essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives, mas a Daphne pede $500 pra fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade, elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar pra ela em troca desse
esses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de dinheiro para contratar um investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e por que eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo rude e criticando as pessoas porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Ah, não. Peraí. Ah, tá, eu vi agora. Nossa, quanta lacração, meu. Por isso que tá tão... Ah, gente, lacração não dá. Vamos seguir, né? Drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela, e ela explica pra ele que ela está precisando do dinheiro pra conseguir os arquivos da mãe dela e investigar o desaparecimento dela. Então o pai diz que ele pode dar os $500 pra ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei por que ele precisa de ajuda, porque tem 0 provas contra o Fred. No julgamento, a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo, fazendo com que ele mostre pra todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho, quem dirá cometer um assassinato. As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica furioso e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você tá tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é realmente uma ótima estratégia, Velma. Na verdade, acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia e a Velma descobre que o último lugar em que o celular da mãe dela esteve foi na casa do Fred. Ela começa a alucinar novamente, só que dessa vez a Daphne dá um beijo nela. Que não faz sentido nenhum. Um dos sintomas do ataque de pânico é exatamente a falta de ar. Se você acha que você deveria beijar alguém tendo uma crise de ansiedade, pergunte-se o seguinte: você daria um beijo grego em alguém com diarreia? Mas aqui, isso inexplicável... Ai, que cena horrorosa que se formou na minha cabeça. Nossa, velho, faz isso, mano. Realmente funciona. E as alucinações da Velma param. A Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela, mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão, que é o melhor lugar pra se ser banido. Você nunca mais vai poder ser preso. Olha só que Na incrível. escola, a diretora obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa, que por algum motivo se transforma num campeonato pra determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso é que Tudo tem que ser um bagulho. Ela tá no Twitter. Né? Velma on Twitter. Mas hoje em dia, assim, a série se resume a isso. O que é uma série hoje em dia? É um monte de frases que vão ser compartilhadas no Twitter por lacradores. Certo. Você assiste muito a série pra falar isso. Spoiler, o serial killer é uma mulher. E nesse campeonato, a Velma e a Daphne chegam até a final. Antes do embate começar, a Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira que ela tentou humilhar mais uma pessoa. Lendo o diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela É uma pessoa branca privilegiada. Que é sobre isso. constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norville. Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Daphne desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo o que todos da escola... Caraca, até sangrou. Não, peraí, que porrada foi essa? Peraí. E a Daphne desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo... Que autodefesa é essa que você joga? Você lança, você atira uma pessoa contra a parede a ponto dela bater a cabeça e sangrar. Sendo que todos da escola e da audiência... E todo mundo aplaudiu. Plot twist, a Velma é assassina. gostariam de ter feito. A Velma se desculpa com a Daphne por ter tentado humilhar ela na frente de toda a escola e a... Sendo que foi a mina que beijou ela tem, tipo, pouquíssimo tempo. Cena incrível. As duas concordam em voltar a serem amigas. É Lúcifer fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora 2 semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado. Comemora. Que também está desmiolada. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Mas isso não significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar alguém que foi acusado de ter roubado um banco só porque um outro banco foi roubado.
lado. Enfim, o xerife diz que o que as 3 vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade... Mano, a gente tá... Desculpa por pausar tanto, mas a gente tá basicamente em um quarto do vídeo. Não, a gente tá em um quarto do vídeo e nada fez sentido até agora. Nada. A pessoa que surta com desenvolver mistério tá indo atrás de mistério. O maluco foi preso por nada, absolutamente nada. Falaram, é ele, levaram ele. Dentro da própria defesa, para não ser preso, o cara admite pro juiz que mataria sim as meninas. Para poder combater um ataque de pânico, a menina ganha um beijo e humilha a pessoa que ajudou ela a fazer tudo até agora no meio da escola. Toma uma porrada que é lançada contra a parede, quase tem um traumatismo craniano. E a série continua. Eu tô com o QI deteriorando por tabela. É como se o Seijin estivesse fumando um derby e eu estivesse catando a fumaça. Tá, vamos lá, respira fundo, toma uma aguinha. Na verdade, ele chama elas de gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o prefeito anuncia que eles irão eleger as 5 garotas mais bonitas da cidade e dar um guarda-costas pessoal para cada uma delas. E de alguma forma, a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo pra ele ler e parar de objetificar as garotas. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir pra ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a... Por que ao invés disso, sabendo que eles tiveram treinamento de defesa pessoal, eles não fazem treinamento de defesa pessoal com essas mulheres? Por que eles não pegaram as meninas e colocaram elas num lugar seguro? Eu acho que isso aí seria muito forçado. Mas, pô, ensina elas a se defender. Eles já fizeram treinamento, eles sabem. Era a coisa mais óbvia. E outra, se elas deixarem de ser as mais bonitas, igual a cabeça de Jerico da Velma tá dizendo, vão ter 5 outras que vão se tornar as mais bonitas. Não é como se deixasse... Oh, velho, meu Deus do céu. Nós estamos nos perdendo aqui, cara. Força, segura. Segura. Maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito, fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica e fazendo elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Quando a Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito, ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas, e elas ainda dão um fecho na Velma dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por mães, aparentemente. E a perua falou, tá afim? E pela Velma, porque agora ele... Esse trecho do filme é incrível. Você já assistiu o filme de Scooby-Doo? Mas faz muito tempo. E ela disse, tá afim? Eu disse, não. Vamos ver se eu consigo achar, velho. Isso é maravilhoso, velho. Não sei se eu vou achar desse jeito, não. Isso! E a perua falou, tá afim? Eu disse, agora não. Ah, tá! Muito bom, velho. Muito bom. E valoriza muito mais a beleza interior, o que é bastante curioso porque
A Velma não tem nenhuma. O interior dessa menina é um esgoto a céu aberto. Até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville se apaixona e começa a namorar uma outra garota, a Gigi. E a Velma não gosta nada disso, porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de como se esse é o objetivo dele de vida. Que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica do que a relação que eu tenho com jogos online com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred... Ou seja, ele joga Genshin Impact. Ele joga Genshin Impact, o que faz muito sentido. Sistemas gacha. Os personagens são tão bonitinhos, são tão legais, mas eu não vou gastar dinheiro pra conseguir isso. Pô, imagina, velho. O sistema de gacha pra mim é ridículo por causa disso. Você nem compra o personagem, você compra a chance de obtê-lo. Você pode gastar 50 reais e não ganhar o personagem, velho. Mas isso é psicológico, cara. É completamente psicológico. Isso é desumano. Por quê? Porque a pessoa tem um objetivo. Ela tem um objetivo no jogo. Conseguir X personagem. Né? E aí, se o jogo dá dela conseguir X personagem, ela vai alcançar aquele objetivo e não vai gastar mais nunca mais. Tem as pessoas que não vão gastar. É por isso que sistema de evolução é um saco também. Inclusive inclui gacha, né? No próprio sistema de evolução você tem aqueles baús de possibilidade de material de desenvolvimento, né? No caso do Genshin isso aí não funciona assim não, porque pra você desenvolver o personagem é só você pegar os materiais mesmo. É que daí você perde o grind, né? Tem gente que não gosta do grind. Mas você paga pra não dar grind. E ainda assim é só uma chance, porque não é assim, não tem. Ou é direto mesmo. Não, você pode pegar todos os materiais, só vencer os monstros. Não, sem grind, tipo, pra comprar. Não, você não tem como comprar o aprimoramento não. Só lutando mesmo. É difícil, tá? Mas vai ficando mais difícil com o tempo. Mas você também aumenta o nível do mundo, então você ganha mais recurso e fica mais fácil. Um meio a meio, sabe? Tipo assim, o jogo vai ficando mais difícil, mas isso significa que você vai ter mais facilidade de conseguir os recursos. Você tem que aprender para daí evoluir mais rápido. Sim. De toda forma, o sistema gacha pra mim ainda é desumano. Eu não sou completamente ainda mais que ele contra. fica com inveja quando eu consigo os personagens que ele não consegue, sabe? Tipo, quando a gente jogava o jogo do My Hero Academia. É a mesma coisa. Velho, você vai odiar o fato de que você quer um personagem porque você não tinha nada a ver com o Boku no Hero. Você não sabia porra nenhuma da história. Então você conseguir qualquer personagem pra você é legal. Mas se você quer um personagem específico, por exemplo, no Naruto, e eu vou lá, abro uma conta hoje e consigo na primeira rodada, tu vai morrer de ódio. Se eu abrir a conta e pegar um personagem que você tá querendo há, sei lá, há 6 semanas, tu vai morrer de ódio. Tu vai querer desinstalar? Conseguiu, inclusive, eventualmente, ou não? Nem sei. Eu consegui os Todorokis, todos os Todorokis de missão e tal. Mas aí o jogo foi ficando vazio, porque não tinha personagem novo, não tinha inimigo novo. Enfim, é bem repetitivo, você percebe, mas é bem repetitivo. Aqueles robôzinhos lá, muito legal. Muito. Assim, se eles melhorassem o jogo igual o Genshin, eu voltava mesmo. Ele aconteceu. Legal. Enfim, vamos continuar a deteriorar a nossa cabeça. Diz para Velma que ele descobriu que a casa dele pertencia a uma neurologista chamada Doutora Edna Perdue, que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis, tipo operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da Doutora Edna Perdue, mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos, porque eles foram levados pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma. E dessa vez, sem o Norville por perto pra fazê-la rir, ela quase morre. Foi por muito pouco. Então, ela decide, simplesmente, separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz. Só porque você precisa da ajuda dele. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola. Agora que você já percebeu que a Velma tá constantemente com essa cara de
Tá com ódio da Velma dá uma humanidade dela mesmo? Festa do pijama Olha na só. casa. Ela sempre tá com essa cara. Tá com tudo ruim, tá... Não. Dela exclusiva para os membros da banda da escola, da qual ela e o Norville fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu para a banda da escola e ela implora pra Gigi pra ter o Norville de volta. Oi, posso ajudar? Vamos falar sério? O Norville era meu muito antes de ser seu. Então eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, a Gigi sem querer revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdue. E a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama, porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de fome. E como o prefeito instalou um toque de recolher às 9 da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais, que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa. O que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede para a Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela, após ignorar completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville para convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. Vestidos de Capitão Caverna, vamos deixar isso bem claro. Por quê? Não sei. Porque easter egg. De Capitão Caverna, Hanna-Barbera não tá passando essa fome. Isso explica por que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra festa. Eles quase são pegos pela polícia, mas a Velma se oferece de isca pra distrair o xerife, enquanto os outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocêntrica pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville, que foram presos por estarem praticando atos libidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém, a mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de manter o cérebro vivo fora do corpo, e isso interessou o general Harry Mitton, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie, pra ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Como se precisasse disso tudo pra espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado, eles deram o nome desse projeto de Projeto Scooby. Deus perdoe essas pessoas se eles inventarem de colocar o Scooby-Doo nesse concorrente de 365 dias como pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento e com o passar dos anos ela foi enlouquecendo, até fechar completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários para que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu adoraria trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangotango. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita que pode falar pra mim. Tá cuspindo fatos. Tá, eu tenho uma teoria aqui agora. Na segunda temporada vão descobrir que o Projeto Scooby colocou uma mente dentro de um hippie e tiveram que realocar o cérebro para algum lugar e colocaram no cachorro. E daí vai sair o Scooby. Tá meio que se encaminhando bem óbvio, né? Se isso acontecer, talvez a quantidade de hate cancele a série em si. Já tá quase fazendo isso. Tá muito próximo de fazer isso. Eu creio que... Não, peraí. Vai ter segunda temporada? Já começa aí. Cara, talvez. Não sei. Não sei como é que tá isso aí, né? os assassinatos estejam ligados a esse experimento, visto que os cérebros das vítimas foram removidos. Mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu, mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e pede para que ele, por favor... Oi! Meu Deus do céu. Oi! Almoça. Não, almoça, não é nem janta, é almoça. As alucinações dela sumam. Ela almoça. Tá vendo a mesma cena que eu? Sim. Tem um barman com uma menina em uma posição sugestiva enquanto eles estão comendo batatinha e torta de almoço. E é claro que tem um velhinho de olho na mesa. Mano! Velhinho gordo.
Careca. Não usa os produtos da Manual, tá vendo? Mas, velho, tá. Passa com o pai no strip club e pede para que ele, por favor, acredite nela. Mas ao perceber que ele não está muito interessado nisso, ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai, as alucinações dela param e ela consegue olhar os arquivos da doutora Edna Perdue, onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones, e quando ela foi para lá investigar, ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred, onde ela é encontrada por seu pai, que mesmo não acreditando nela, decidiu acompanhá-la. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai, por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela? E a explicação pra isso é a pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então quando o Norville disse que gostava dela, quando a Daphne beijou ela, quando o pai dela acreditou nela, ela se sentiu amada. Talvez seria mais fácil as pessoas demonstrarem que gostam dela se ela não fosse a pessoa mais detestável do mundo. Enquanto isso, a Daphne é feita de refém pelos seus próprios pais biológicos que querem escapar com os cristais da cidade. Mas as mães da Daphne aparecem para salvá-la. Elas prendem os ladrões e a única pessoa que consegue escapar é a Carol, que é a mãe da Daphne, que se depara com um serial killer após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira o toque de recolher porque a mãe do Norville conta pra imprensa que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E pra comemorar o fim do toque de recolher, a cidade prepara uma grande festa. Todo mundo comemora tudo aí nessa porcaria dessa cidade? Véi, se aqui fosse comemorar... Vamos comemorar 2 semanas de não assassinato no meu bairro. Não. Agora eu vou comemorar a falta do toque de recolher da cidade. Que comemorações idiotas. Festival da Neblina. O que não parece uma boa ideia, já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um lugar cheio de neblina parece o lugar ideal para o fantasma cometer assassinato. Todo mundo fica muito empolgado com a festa, menos a Velma, que tá brava porque tá todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer à solta. E ela fica em casa porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista, mas eu começo a desconfiar que essa regra foi criada só pra barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente pra não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma, ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz, nota o surgimento de um número de telefone. E quando ela liga, alguém atende, mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa tá no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer, a Velma se disfarça de homem pra conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado, como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série... Vai se fuder, mano. Que comentário foi esse? Não foi engraçado de haha, foi pensada como comédia feminina, sabe? Que policial falaria isso? Elogia a própria comédia dela quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. Amor, será que dá pra pedir pro chat GPT falar coisas racistas, tipo piadas racistas? É um chat, inteligência artificial. Será que se eu pedir pra ele escrever piada racista, ele vai escrever? Ele faz coisas antiéticas? Nossa, tá maluco? Já tentaram fechar minha live por muito menos. Sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Só caçar! A gente tá impressionada. A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque Não, não, peraí. Calma. Meu Deus, isso foi muito estranho. Eu preciso chegar às conclusões que ela tá chegando. Se eu sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Acho que minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Estoca saco. Ok. Come. Tá impressionada. Eu não vou falar nada. Como é que isso aqui... Não, como é que isso aqui funcionou? Como é que isso aqui funcionou? Eu me recuso a...
A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque ela é porca, sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando, na verdade, as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente com os amigos dela. Mas a série, por algum motivo, tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto, todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade, ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas enfim, percebendo que as pessoas levam ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara, ela sobe ao palco pra dizer a todos que fantasmas não existem e que o serial killer ainda está solta. E como é um homem falando, agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série, porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma e não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica afim da Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre, ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Queria te contar que eu era o Manny, mas como homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de nem tentar arriscar, sabe? Não é surpresa pra ninguém que a Velma é o... Calma. Segura um pouquinho. Só ver uma coisa. Só ver uma coisa aqui. Nossa, eu fiz vídeo ontem. tipo de pessoa que, se soubesse que não haveria consequências para suas ações, ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E não tem nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma, mas por conta da neblina, elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os 3 cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer, mas a única pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de Chaves para ir até tal floresta, porque realmente ninguém tem paciência com ela. Ela chama a Daphne, mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Então, numa crise de ciúmes, a Velma finge que tá tendo mais uma alucinação pra Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta, eles acabam ficando atolados numa ravina. E enquanto atolados, a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma, porque a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada pela Velma, uma mini psicopata de 1,50 m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece ser uma extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo que possivelmente dentro das físicas da realidade teriam rasgado eles, né? Enfim. paradeiro da mãe da Velma, e elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então, a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas, e sim namoradas! Namoradas! Namoradas. Namoradas. O relacionamento delas seria tão tóxico que elas fariam a Tessa e o Durinho do After parecerem a Nilce e o Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um cativeiro, mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar na van do mistério, mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Norville diz que ela está com um bloqueio de memória devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder para sempre. O que não faz sentido nenhum. E realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville, que está numa competição de... E nunca... aparentemente nunca apareceram na porcaria da série. Esgrima, faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe dela. E eles ainda têm que mentir, falando que a filhinha recém-nascida do pai da Velma, na verdade é a filha do Norville com a Velma. Então, enquanto a... Que pariu. Meu Jesus. A gente vai chegar até o final desse vídeo, não vai? A gente vai conseguir, não vai? Força, força, força. A gente vai conseguir.
A Velma cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda, igualzinha àquela que o serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. Mas segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência? Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota? Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é manter o posicionamento dela. Eu sinceramente eu não sei como eu aguentei assistir 10 episódios disso. Mas o pai do Norville tem aquela máscara porque é aniversário do Norville e ele pediu para que o pai forjasse uma espada pra ele. O Norville fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esqueceu o aniversário dele. A mãe da Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer, que é ela mesma. Ela é presa e confessa que matou as garotas porque ela queria colocar o cérebro de uma garota popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro serviria, viu? Qualquer coisa é melhor que o cérebro da Velma. Mas a Velma não acredita nisso porque não faz sentido ela ter fingido. Quando a sua própria mãe decide que o seu cérebro não serve, se mata. É uma mensagem um pouco forte, mas... Meu Deus, mano. Eu tô evitando de comentar pra poder... Desculpa. Não, é porque... Meu Deus do céu, cara. Acho que Olha eles pra onde... fizeram a série pra tomar hate mesmo. Olha pra onde que o negócio tá indo, velho. Olha pra onde que o negócio tá indo. Na boa. A mãe dela é a assassina da série. Porque ela queria trocar o cérebro da Velma, da sua filha. Uma amnésia só pra depois confessar assim. A Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa, porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento. Não me impressiona. Essa é boa. Não me impressiona. Não, essa piada até que foi boa. Eu não vou mentir, não, porque essa realmente foi assertiva. Mas se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente a palavra dele contra a palavra dela? Não, eu não vou discutir sobre agora isso. A palavra dele vale mais. Não tem Também... coerência nenhuma essa série. Não. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e percebe que ela foi hipnotizada para assumir culpa pelos crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão para contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi pega pelo serial killer e ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio, Harry Mitting, que é aquele general que criou o Projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória perdida de que ela também foi hipnotizada para que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados para trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue, onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele, que atrai os morcegos e ataca o assassino. Com o assassino amarrado, a Velma retira sua máscara, revelando que ele na verdade era a mãe do Fred, a Victoria Jones, que também é filha do general Harry Mitting.
marketing. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele, já que ele vai herdar a empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Para isso, ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório, e usou a inteligência dela para descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai do Fred, hipnotizado, captura a Velma e liberta a Victoria, que agora quer colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. A Velma disse que isso não faz muito sentido, porque assim que ela trocar de cérebro, ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante. A Velma tem um grande cérebro intelectual e superior, e nada seria melhor para ela do que viver no corpo de um homem branco opressor que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi até preso já, você esqueceu disso, série. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais irritante e menos digna de empatia é se ela fosse rica. Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Piada com o Obama. Atrapalha um saco. E é claro que a essa altura do campeonato, no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com branco do que o Adam Sandler faz piada com peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma da Victoria, cerca sua mãe. Não. Tô quase babando já, velho. Eu acho que eu tô tendo um derrame. Eu tô sentindo uma veia aqui na testa. Consistência! Eu tô sentindo... Acabaram de mostrar que o cara não consegue nem fazer a corte de um bife! E ele consegue se desamarrar! Eu tô sentindo... Tô sentindo uma veia, tá bem aqui, ó. Bem aqui. Tá doendo. Mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela, porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito. Ela pega a arma da Victoria, cerca sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela, porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito, e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que engraçado, hahaha. E quando a Victoria está prestes a matar todo mundo, a Daphne e a Velma dizem "eu te amo" uma pra outra, e o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da Victoria, que atinge uma estalactite que cai na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred, na frente dele também. Mano! E assim termina a Velma. Uma delícia de série, que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou uns 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que o Scooby não aparece, porque com certeza eles iam achar uma forma de estragar ele também. Enfim, é isso, eu não quero dizer... Ele tem toda a razão. Se o Scooby aparecesse nessa série, certeza que... Nossa. Eles iam dar um jeito de invadir a casa do produtor e fazer o que fizeram com ele, o que fizeram com ele. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. A gente nem assistiu a série. Nunca iria assistir, óbvio. A gente nem assistiu a série. Só com as informações reunidas, poucas cenas. Eu aposto que vai ter gente que vai falar: mas você não assistiu, não pode julgar, você só viu momentos. Meu Deus do céu.